O papel rasga o silêncio como uma sentença de morte. Minha filha inclina a caneta sobre o contrato, determinada a arrancar de mim não apenas meus bens, mas minha própria história. Cada risco de tinta ameaça sepultar décadas de suor e dignidade. O ar no banco é denso, frio, carregado de olhares que me atravessam sem me ver. O gerente, com o nó da gravata apertado demais, desvia os olhos como se meu rosto não coubesse naquele espaço respeitável. Ele sabe do que se trata, mas prefere fingir neutralidade. Ela tenta assinar tudo: casa, contas, cada tijolo conquistado com noites sem sono, cada centavo poupado em marmitas frias. O som do tinteiro ecoa dentro de mim como marteladas num caixão. E o pior não é o papel, não é a ambição, é o sorriso dela. Um sorriso curto, frio, que carrega desprezo. Como se eu já fosse apenas um peso, uma velha sem utilidade, um corpo que ocupa espaço demais. Meu coração dispara, não pela idade, mas pelo choque de ver sangue do meu sangue tentando me apagar com a mesma leveza de quem escreve um bilhete qualquer. O banco inteiro parece cúmplice. Os olhos que me observam carregam aquela microagressão disfarçada. Ela devia se dar por satisfeita, ao menos a filha cuida das coisas. Como se minha voz não tivesse valor, como se minha cor e minhas rugas fossem sinônimos de invisibilidade. Mas dentro de mim nasce outra coisa. Uma força que não vem do ódio, mas da verdade. Uma chama contida, como fogo escondido sob cinzas, esperando um sopro para devorar tudo ao redor. Minha filha pensa que está no controle, mas eu trouxe comigo algo que ela não imagina. O envelope em minha bolsa pulsa contra meus dedos, pesado, como um segredo antigo pedindo para ser revelado. Uma simples nota. Apenas isso. Um pedaço de papel esquecido pode virar o jogo inteiro, transformar a mesa do banco em palco de revelações. A assinatura que ela tanto deseja será apenas o estupim de algo muito maior. Eu me pergunto, quantas mães já sentiram essa mesma dor? Serem traídas dentro de espaços frios, cercadas por estranhos que se escondem atrás de ternos e carimbos? Quantas já foram silenciadas pela própria família, forçadas a engolir a injustiça em nome da paz? A metáfora é clara na minha mente. Sou como uma árvore antiga que tentam derrubar, mas minhas raízes se espalham fundo demais. Por mais que cortem o tronco, a seiva continua viva, pronta para florescer onde menos esperam. O papel diante dela não é só sobre herança. É sobre sangue, sobre mentiras guardadas, sobre identidades enterradas sob conveniências. O que minha filha tenta roubar não é patrimônio. É o direito de apagar minha voz, minha luta, minha memória. E enquanto ela desliza a caneta com pressa, sem imaginar que o fim da farsa já está escrito, sinto o peso da decisão que carrego. A vida inteira me ensinaram a calar, a aceitar. Mas agora, cada batida do meu coração me lembra que é hora de devolver. Ela pensa que venceu, que essa assinatura é o golpe final, mas mal sabe que o papel que vai derrubar suas máscaras já está em minhas mãos. E quando a verdade vier à tona, não haverá como fugir. Então eu me pergunto, o que fere mais fundo? O punhal do inimigo declarado ou a lâmina fria cravada pelas mãos da própria filha, que sorri enquanto sangro em silêncio? Eu observo aquela mão tão firme em segurar a caneta e, por um instante, flashes da infância dela me atravessam como lâminas. A mesma mão que já segurou a minha com medo de atravessar a rua agora desenha linhas que podem me apagar do mundo. É impossível não pensar em como a vida dobra esquinas sem aviso, transformando carinho em disputa, sangue em ameaça. O coração aperta, mas não apenas pela perda material. O que pesa é perceber que o afeto pode ser reduzido a papéis diante de olhos frios. Enquanto o gerente pigarreia, tentando manter a postura profissional, sinto o peso da sala sobre meus ombros. O ar-condicionado congela os ossos, e a poltrona onde me sento parece um trono de julgamento. É como se cada detalhe conspirasse para me lembrar de que, naquele espaço, eu sou vista como intrusa. Não é apenas minha filha que tenta me silenciar. É todo um sistema que sempre me olhou de cima, esperando o momento em que eu fraquejasse para confirmar seus preconceitos. Aquele silêncio não é vazio, é cheio de coisas não ditas, de olhares enviesados, de uma história longa demais de desconfiança. E, no entanto, enquanto sinto o nó subir na garganta, percebo que esse instante também tem algo de revelador. Porque quando somos reduzidos ao nada, quando tentam arrancar até o último resquício de dignidade,
É aí que a força verdadeira desperta. Não é um grito, não é uma explosão. É uma certeza serena, como se o próprio coração dissesse: ainda não acabou. Há mais a ser contado. Talvez seja por isso que tantas pessoas decidem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque sabem que por trás de cada silêncio existe uma história sufocada, pronta para romper as paredes. E, quando ela rompe, nada volta a ser como antes. As lembranças dançam em minha mente. Vejo a menina de tranças correndo pelo quintal, vejo as noites em que costurei roupas de vizinhos para garantir os estudos dela, vejo as lágrimas que engoli quando ouvi comentários maldosos de parentes, insinuando que gente como eu não devia sonhar tão alto. Cada detalhe agora ganha outro peso, como se o passado inteiro tivesse sido uma preparação para este momento em que ela, já adulta, tenta me enterrar viva com uma assinatura. Mas há algo que ela não enxerga. O que ela desconhece é que a vida não me ensinou apenas a resistir, me ensinou a observar. Cada palavra não dita, cada gesto pequeno, cada sombra em seus olhos que denuncia intenções. É nesse campo invisível que a verdadeira batalha acontece. E é aí que eu me sinto mais forte. Enquanto ela segura a caneta, penso em como a vida é frágil. Um fio de tinta pode separar a verdade da mentira, a justiça da traição. Mas também penso em como a vida é surpreendente. Basta uma pequena fresta, uma nota esquecida, para que toda a estrutura cuidadosamente erguida desabe. E é nessa certeza silenciosa que encontro abrigo. Sei que o jogo ainda não terminou. Sei que cada passo que ela dá a aproxima não da vitória, mas da revelação que a destruirá. O gerente tosse discretamente, como se buscasse coragem para intervir, mas logo recua, temendo o peso do conflito. Minha filha não percebe. Ela sorri, convencida de que nada pode detê-la. Mas eu sinto. O chão já começa a rachar sob os pés dela. E a queda será inevitável. Porque, no fim, o que está em jogo não é apenas dinheiro, mas algo muito mais profundo. E quando a verdade se erguer, não haverá paredes nem olhares que consigam contê-la. O sorriso dela permanece enquanto a ponta da caneta desliza. Mas é um sorriso que corta mais do que qualquer faca. Eu sinto nos ossos que aquele gesto não é apenas burocracia, é sentença. Como se cada letra que ela escreve fosse um prego fixado em meu silêncio. O ar ao redor pesa, denso, como se as paredes do banco se inclinassem para me esmagar. E cada segundo se alonga em eternidade. Recordo os pequenos sinais que, agora, fazem sentido. As conversas sussurradas ao telefone, as visitas apressadas em que evitava olhar nos meus olhos, a impaciência quando eu perguntava algo simples. Tudo estava ali, desenhado diante de mim, mas eu preferia acreditar que ainda havia afeto. E essa escolha me cobra caro. O chão onde piso parece ceder, como se cada lembrança fosse um degrau arrancado debaixo dos meus pés. Olho para as mãos dela e percebo que não são apenas mãos. São a prova de como a vida pode endurecer até os gestos que um dia foram ternos. Lembro quando essas mesmas mãos acariciavam meu rosto depois de um dia longo, pedindo colo como quem pede abrigo do mundo. Hoje, essas mãos são ferramentas de ambição, afiadas pela frieza de quem aprendeu a disfarçar intenções. É nesse contraste que a dor se aprofunda, entre a filha que um dia sorriu com inocência e a mulher que agora me olha como adversária. O gerente pigarreia outra vez. Sua postura rígida tenta mascarar a hesitação, mas seus olhos denunciam o desconforto. Ele também lê a cena. Talvez perceba o peso daquela assinatura. Talvez apenas queira que tudo acabe logo. Mas, no fundo, sei que para ele não passa de mais uma história de família, dessas que ele testemunha sem se permitir sentir. Para mim, não. Para mim, cada segundo é uma ferida aberta, escorrendo memórias e desconfianças. Sinto uma onda de lembranças invadir meu peito. Os dias em que fui tratada como sombra em reuniões de condomínio, a vez em que ouvi alguém dizer que esse tipo de gente envelhece mal, perde logo a cabeça. Palavras pequenas, quase invisíveis, mas que agora ecoam dentro de mim como confirmação do desprezo que sempre rondou minha vida. E, naquele instante, vejo que não é apenas minha filha tentando me apagar, mas toda uma narrativa que sempre quis que eu me encolhesse, que aceitasse ser menor. A tensão se instala como uma tempestade silenciosa. Os ponteiros do relógio do banco giram devagar, e cada tic-tac me lembra que algo maior está prestes a acontecer. É como estar diante de um abismo,
De um lado, a esperança de que ainda haja espaço para redenção. Do outro, o medo da queda, da perda total. Esse contraste me corrói, mas também me mantém de pé, porque sei que onde há escuridão, também existe a possibilidade da chama. Minha filha não percebe. Ela continua firme, como se estivesse vencendo uma batalha invisível. Mas dentro de mim o peso se transforma em alerta. O envelope na minha bolsa pulsa como um coração clandestino, lembrando-me que a história ainda não foi completamente escrita. Não importa o quanto ela tente me reduzir à assinatura de um documento, existe algo maior, enterrado sob a superfície, esperando para ser revelado. E é esse segredo que começa a se erguer em minha mente. Não apenas como lembrança, mas como promessa. Uma promessa que vai romper o silêncio, que vai arrastar consigo tudo que hoje parece tão seguro. Porque o que minha filha não entende é que até o gesto mais calculado pode ser engolido por uma verdade que não se cala. Ela pensa que o fim está próximo. Mas o que está realmente próximo é a queda das máscaras. E quando caírem, não haverá papel nem assinatura que consiga segurar o impacto. O som da caneta riscando o papel parece dominar a sala. Mas é o silêncio entre nós que fala mais alto. Por trás daquela tentativa de tomar tudo, existe algo que ela desconhece. As provas que carrego comigo, guardadas em silêncio como quem guarda uma cicatriz. O envelope dentro da minha bolsa não é apenas um objeto. É quase um coração extra, pulsando na mesma batida que o meu. E quanto mais ela assina, mais esse peso me lembra que o jogo ainda não está definido. Lembro do instante em que encontrei aquela nota. Estava dobrada, esquecida entre documentos antigos, como se tivesse sido guardada às pressas para nunca ser revelada. O papel amarelado carregava letras trêmulas, quase apagadas pelo tempo, mas cada palavra parecia acender uma chama dentro de mim. Era como abrir uma janela em um quarto escuro. De repente, tudo fazia sentido. A pressa dela, o nervosismo mal disfarçado, o desejo de controlar cada detalhe. Aquele pedaço de papel era a chave para desmontar sua farsa. Respiro fundo e fecho os olhos por um instante. O frio do ar-condicionado toca meu rosto, mas por dentro há um calor inesperado. Não é raiva, é clareza. Uma sensação de que finalmente posso enxergar além da superfície, de que a sombra que ela tenta projetar sobre mim não é forte o bastante para apagar o que está prestes a emergir. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque cada um, em algum momento da vida, já sentiu o peso de ser subestimado, de ser colocado de lado como se sua voz não tivesse valor. Meus dedos roçam discretamente o envelope na bolsa, como quem acaricia um segredo vivo. Não é apenas papel. É memória. É herança verdadeira, não há que se mede em números, mas há que se revela em verdades guardadas. E penso em como é curioso. Ela acredita que possui todas as cartas, quando, na verdade, a maior carta ainda não foi jogada. O tempo parece desacelerar. Vejo o reflexo da caneta brilhando sob a luz branca do banco. Vejo o olhar impaciente do gerente, tentando esconder o desconforto. Vejo a postura ereta da minha filha, convencida de que venceu. E, dentro de mim, sinto que esse contraste é o que torna a cena ainda mais poderosa. De um lado, a confiança dela. Do outro, o segredo que a derrubará. É como assistir uma peça em que os atores ainda não sabem que o roteiro já mudou. Penso no peso de viver tantos anos engolindo palavras, aceitando silêncios impostos. Cada vez que fui ignorada em filas, cada vez que escutei risadinhas de desprezo, cada vez que me trataram como se minha presença fosse incômoda. Tudo isso agora converge para este instante. A dor que carrego não é só minha, é a de tantas outras mulheres que aprenderam a resistir em silêncio. E esse envelope, pequeno e frágil, é a prova de que o silêncio pode se transformar em voz. Não revelo nada ainda. Seguro essa arma invisível com paciência, porque sei que o momento certo vai chegar. Enquanto ela assina, enquanto acredita que o fim já está escrito, sinto dentro de mim que a história real ainda nem começou. E quando começar, não haverá como voltar atrás. O relógio marca os segundos como batidas de um tambor. Cada som anuncia que algo maior se aproxima. A nota que guardo não é apenas papel antigo, é dinamite, pronta para explodir em plena luz do dia. E o mais curioso é que, por um breve instante, quase sinto pena dela. Porque quando a verdade surgir,
Não será apenas minha filha cair. Será todo o castelo de mentiras que ela ergueu com mãos tão seguras. Mas não deixo esse pensamento me amolecer, porque sei que, em breve, a cena mudará. E a plateia que hoje parece indiferente vai testemunhar algo que jamais esquecerá. O envelope repousa na minha bolsa como um coração que não pertence ao corpo, pulsando em silêncio. A cada olhar frio da minha filha, a cada gesto impaciente do gerente, sinto o peso desse segredo crescer. É como se a sala do banco fosse um palco iluminado por luz dura demais, onde todos se movem sem perceber que a peça verdadeira ainda não começou. Eu sei disso. Apenas eu. Há momentos em que a memória vem como uma onda inesperada. Lembro das noites em que trabalhei até a pele arder, dos dedos marcados pela costura, das dores que me acompanharam como sombra. Cada esforço foi para que ela tivesse um caminho mais leve. E agora, ao vê-la tentar me arrancar tudo, percebo que o sacrifício não desaparece. Ele se transforma, como uma chama escondida em brasas, esperando o instante certo para incendiar o ar. Entre a esperança e o medo, meu peito se divide. Esperança de que a verdade se revele e coloque cada peça em seu lugar. Medo de que, por um segundo de hesitação, eu perca a chance de mostrar o que realmente importa. É um duelo invisível que se trava dentro de mim, como se cada batida do coração fosse um aviso. Não existe tempo infinito. A cena diante dos meus olhos é quase cinematográfica. A mão dela deslizando a caneta. O reflexo metálico dos óculos do gerente. O tic-tac seco do relógio preso à parede. Tudo parece calculado para me lembrar que estou presa, vigiada, emoldurada por olhares que não esperam nada de mim. Mas é justamente nesses detalhes que encontro força. Porque sei que quando o inesperado acontecer, cada um desses olhares será testemunha. Sinto o contraste em cada fibra do corpo. Silêncio e revelação. Perda e conquista. O vazio de acreditar que fui reduzida a nada e a certeza íntima de que ainda guardo a peça central. Essa dualidade não me destrói. Ao contrário, me mantém viva, atenta, preparada. É como estar na beira de um precipício, mas sabendo que ainda existe um caminho secreto que só eu conheço. Por um instante, deixo meus olhos descansarem sobre ela. Minha filha. A criança que já adormeceu em meu colo, agora transformada em mulher que me encara como inimiga. A ferida é profunda, mas no fundo dela nasce algo que não esperava. Uma força que nunca se mostra até ser chamada. E sinto que essa força já está se movendo, preparando-se para atravessar a superfície. No entanto, não falo nada. Apenas observo. O silêncio é minha arma agora, e cada segundo em que permaneço calada é mais um passo para o desfecho que ela jamais imaginaria. Há algo quase doce em guardar esse segredo, em saber que enquanto ela acredita controlar o tabuleiro, as peças já se movem por caminhos que escapam ao seu olhar. E é nesse instante que a respiração fica mais pesada, como se o ar da sala anunciasse que algo está prestes a se romper. As paredes parecem mais próximas, o som da caneta mais agudo, a presença do envelope mais pulsante. Tudo aponta para um ponto de virada inevitável, como a maré que se ergue lenta, mas certa, antes de engolir a praia inteira. Eu não sei exatamente quando, mas sinto. O momento está chegando. E quando chegar, nada voltará a ser como antes. O som da caneta se arrastando continua a preencher o espaço, mas dentro de mim há um silêncio diferente, um silêncio cheio de significados. É como se dois mundos coexistissem naquele instante. O dela, feito de pressa e ganância, e o meu, feito de memórias, perdas e uma chama que insiste em não apagar. Cada segundo alonga essa distância entre nós, e eu sinto que não estou apenas diante de uma assinatura, mas de um corte profundo que separa passado e futuro. Penso no contraste entre o que já fomos e o que somos agora. Lembro da menina que corria pelo quintal com os pés descalços, rindo como se o mundo fosse todo dela. Agora vejo adulta, elegante, com a postura rígida e os olhos frios. É como se a luz tivesse se transformado em sombra. Esse contraste não me destrói, mas me faz perceber o quanto a vida é feita de espelhos quebrados, onde cada pedaço reflete uma versão diferente da mesma história. O gerente continua imóvel, tentando não se envolver, mas não consegue disfarçar totalmente. Seus dedos tamborilam levemente na mesa, como se estivessem marcando um compasso invisível. O ar-condicionado sopra com força, mas não esfria o calor que cresce em meu peito.
Porque entre o medo de perder tudo e a esperança de virar o jogo, existe essa tensão elétrica que vibra em cada fibra do meu corpo. Meus olhos se perdem no reflexo do vidro da sala. Por um instante, vejo meu rosto envelhecido, marcado pelo tempo, e penso em como tantas vezes me senti invisível. A cor da pele, os anos acumulados, a forma como as pessoas me olham com aquele desprezo educado, como se me fizessem um favor em tolerar minha presença. Essa sensação de apagamento sempre me acompanhou. Mas hoje, ao olhar para mim mesma naquele vidro, sinto algo diferente. É como se a sombra que tentaram impor revelasse uma força que eu mesma desconhecia. O envelope em minha bolsa é quase uma extensão desse reflexo. Ele carrega a verdade que ela não espera, a prova que pode transformar arrogância em vergonha. Só que ainda não é hora. Esse segredo precisa permanecer guardado mais um pouco, amadurecendo no silêncio, até o instante exato em que a luz o iluminará diante de todos. É estranho, mas sinto que esse peso não me oprime. Pelo contrário, ele me dá equilíbrio, como uma âncora que impede que eu seja arrastada pela corrente de desespero. O contraste dentro de mim cresce. Medo e coragem caminham lado a lado, como duas vozes que disputam espaço no mesmo coração. Há uma parte de mim que ainda se pergunta se suportarei a tempestade que virá quando a verdade for revelada. Mas há outra parte, maior e mais firme, que quase deseja esse momento, como quem aguarda a primeira gota da chuva depois de uma seca interminável. Minha filha não percebe. Continua escrevendo, acreditando que já venceu, que a história terminou. Mas a verdadeira história não está na ponta daquela caneta. Está no silêncio que guardo, no segredo que pulsa, na respiração suspensa que toma conta da sala. E é nesse instante, entre a sombra e a luz, que sinto que algo irreversível está prestes a acontecer. Não sei se será queda ou libertação. Só sei que, quando o próximo passo for dado, nada permanecerá igual. O silêncio da sala já não é apenas silêncio, é expectativa. A cada risco da caneta, percebo que o espaço ao redor começa a se transformar. Não são apenas papéis sendo assinados, é a vida sendo redesenhada diante dos meus olhos. E, mesmo sem revelar nada, sinto que a presença do envelope em minha bolsa já muda a atmosfera. É como se uma sombra invisível se projetasse sobre ela, sobre o gerente, sobre cada detalhe daquela cena. Eles não sabem, mas algo maior já está em movimento. Esse movimento não é feito de gestos grandiosos, mas de pequenos sinais. O olhar do gerente, que agora evita encarar minha filha por mais de alguns segundos. O tremor quase imperceptível na mão dela, como se o peso da caneta fosse maior do que deveria. E até o relógio preso na parede, que parece marcar o tempo em passos mais lentos, como se quisesse anunciar que a espera está prestes a se encerrar. Esses detalhes são invisíveis para quem acredita controlar tudo, mas para mim são mapas claros que apontam para onde a maré se inclina. Vejo o contraste se intensificar. De um lado, o esforço dela em consolidar o domínio, em transformar cada linha assinada em vitória definitiva. Do outro, a reação silenciosa que já nasce dentro de mim, sustentada pela certeza de que cada gesto será revertido. É como observar alguém construir um castelo de areia à beira do mar. Por mais alto que ele se erga, a onda já se prepara para invadir e dissolver tudo. Essa percepção me dá forças. Porque, mesmo sentindo a dor do que está em jogo, também sinto a antecipação do retorno. Sei que quando a verdade se expuser, a mesma plateia que hoje assiste indiferente será obrigada a reagir. E essa reação, mais do que qualquer palavra, será o que marcará a diferença. É nesse contraste entre esforço e consequência que a cena se transforma em algo maior, em algo que ultrapassa a relação entre mãe e filha e se torna quase um julgamento público. A tensão cresce. O ar-condicionado sopra mais forte, mas não resfria o calor que me toma por dentro. Minha filha mantém o rosto impassível, mas seus olhos já denunciam o peso do que carrega. E, enquanto observo cada detalhe, sinto que essa história não pertence apenas a nós duas. Ela pertence a todos que já foram silenciados, a todos que já sentiram o gosto amargo de serem tratados como invisíveis. Talvez por isso, quem acompanha essa jornada sinta vontade de deixar um comentário, um sinal de que também reconhece essa dor ou essa força, como se quisesse dizer: eu também já vivi algo assim. O contraste entre o que ela pensa e o que realmente está por vir me envolve como um véu. Ela acredita que a vitória está em suas mãos,
mas não percebe que segura apenas a aparência da vitória. A essência, a verdade, está guardada comigo. E, quando essa essência for exposta, não haverá assinatura ou papel capaz de sustentá-la. A respiração da sala parece sincronizada. O gerente prende o fôlego, minha filha insiste em suas linhas. Eu seguro o envelope como quem segura um segredo vivo. Tudo aponta para um ponto de virada iminente, como se estivéssemos no limite de um abismo prestes a revelar o que esconde no fundo. E nesse limiar, compreendo, ainda não é hora de falar, mas já é impossível voltar atrás. O caminho se estreita, e cada segundo nos aproxima do impacto que ninguém ali espera. O ar da sala parece ter se tornado mais pesado, como se cada respiração fosse medida e cada movimento tivesse um significado oculto. Minha filha continua com a caneta em mãos, convencida de que o poder já lhe pertence. Mas eu enxergo além. Cada linha que ela desenha é apenas uma fachada, um esforço desesperado para manter em pé uma construção que já apresenta rachaduras. O contraste entre o que ela acredita e o que eu sei é tão forte que quase posso ouvir o estalo das fissuras se abrindo. Meus olhos percorrem o ambiente como quem lê um livro silencioso. O brilho do metal da mesa, o reflexo das lâmpadas no vidro, a expressão contida do gerente. Tudo compõe um cenário carregado de expectativa. É como se até os objetos ao redor participassem dessa batalha invisível. O relógio na parede marca os minutos com batidas secas, lembrando que o tempo não se curva ao desejo de ninguém. A cada segundo, o momento da revelação se aproxima, e a tensão se multiplica. Dentro de mim, esperança e desafio travam um duelo íntimo. Há uma parte que deseja que tudo se resolva de forma simples, que a verdade seja aceita sem resistência. Mas há também a consciência de que não será assim. A clareza que tenho sobre o que guardo no envelope contrasta com a incerteza de como cada um reagirá quando o conteúdo vier à luz. Esse contraste é doloroso, mas também é o que sustenta minha coragem. Porque sei que nenhuma transformação verdadeira acontece sem enfrentar a sombra do risco. Imagens vêm à mente com intensidade. Vejo a minha filha no quintal de casa, ainda criança, suja de terra e rindo alto, sem imaginar que um dia estaríamos frente a frente, como duas estranhas disputando a própria essência da família. Vejo também a mulher que ela se tornou, envolta em roupas caras, escondida atrás de uma frieza ensaiada, tentando me reduzir a nada com uma assinatura. Essas duas imagens se sobrepõem, e o contraste entre elas me corta por dentro, mas ao mesmo tempo me fortalece. Porque se há dor nesse reconhecimento, também há clareza. Eu não a perdi por completo, apenas a vejo sem máscaras. O gerente suspira, e o som ecoa como se fosse um sinal. Ele não ousa intervir, mas sua inquietação denuncia que percebe a gravidade da cena. É nesses detalhes que o cenário ganha densidade. Nada é dito, mas tudo é sentido. A indiferença que antes dominava o espaço dá lugar a uma vibração invisível, como se todos os presentes pressentissem que algo está prestes a mudar. Eu seguro o envelope discretamente, sentindo a textura do papel sob meus dedos. Ele é frágil, pode ser rasgado com facilidade. E, no entanto, dentro dele repousa a força de desmontar mentiras e erguer a verdade. Essa contradição me fascina. O poder maior escondido em algo aparentemente tão pequeno. É como a semente que, mesmo enterrada, carrega em si a promessa de uma árvore inteira. A tensão cresce, mas ainda não é o momento. Sei que preciso esperar. O silêncio é meu aliado, e a paciência é a lâmina que afiamos sem que ninguém perceba. Quanto mais ela acredita no triunfo, mais inevitável será o impacto da queda. O ambiente inteiro parece conter a respiração. Minha filha sorri, mas por trás do sorriso vejo a sombra da dúvida. Talvez um instinto, talvez apenas cansaço, mas algo nela começa a vacilar. Eu não digo nada. Apenas observo, permitindo que o suspense se acumule, como nuvens carregadas antes da tempestade. E assim, a sala do banco se transforma em um campo de batalha invisível, onde cada olhar e cada gesto se tornam armas silenciosas. O que está para acontecer já não pertence só a nós, mas ao destino que se escreve em silêncio, à beira de uma revelação que nenhum deles poderá evitar. O silêncio da sala continua a vibrar como um fio esticado demais, prestes a se romper. Minha filha assina com convicção, mas os olhos dela denunciam algo que a boca não confessa. A pressa de terminar logo, o medo de que alguma coisa atrapalhe o triunfo.
Essa pressa é um erro, porque no coração de quem corre demais, sempre existe a sombra da dúvida. E é justamente essa sombra que começa a se alongar sobre ela, invisível e implacável. O gerente ajeita a gravata pela terceira vez, como se o nó lhe sufocasse. Seus olhos percorrem o papel com atenção fingida, mas percebo que ele também sente a estranheza do momento. É como assistir a uma cena que deveria ser simples, mas não é. Existe uma tensão que atravessa o ar, uma corrente que todos percebem, mesmo que não consigam nomear. É a sensação de estar diante de algo que não pertence apenas ao presente, mas a toda uma história acumulada, como se o passado tivesse finalmente decidido cobrar sua dívida. Eu fecho os olhos por um instante e sinto o contraste dentro de mim. Luz e sombra, lado a lado. A clareza da verdade guardada no envelope contra a escuridão das intenções que ela tenta esconder. Progresso e desafio, misturados. O progresso de finalmente ter algo concreto em minhas mãos. O desafio de sustentar esse silêncio até o instante certo. Confiança e dúvida, dançando juntas dentro do meu peito, como se quisessem me testar. As imagens se tornam mais vívidas, quase palpáveis. Vejo a infância dela em flashes. Pés descalços correndo no barro, cabelos ao vento, gargalhadas que enchiam a casa de música. Agora, em contraste, vejo a mulher diante de mim, trajada em roupas caras, segurando a caneta como uma arma, tentando apagar minha voz com tinta. O choque entre essas duas figuras é quase insuportável. É como se eu estivesse diante de duas pessoas diferentes, e ao mesmo tempo soubesse que ambas são a mesma. O ar-condicionado sopra, mas não consegue dissipar o calor que cresce dentro de mim. Esse calor é feito de lembranças, de mágoas antigas, de pequenas humilhações acumuladas ao longo da vida. Lembro das vezes em que fui ignorada em uma fila, das conversas interrompidas pelo simples fato de minha pele anunciar quem eu era antes mesmo da minha voz se levantar. Essas memórias agora se misturam ao presente, como se me dissessem: este é o momento em que tudo se transforma. Seguro o envelope mais uma vez. Ele não é apenas um objeto. É um símbolo. Representa a resistência de anos, a recusa em ser apagada, a prova de que o silêncio também pode ser afiado como lâmina. Por fora, ele é só papel frágil. Por dentro, é dinamite. E a cada segundo que passa, sinto que a explosão está mais próxima. Minha filha não percebe. Ela insiste, confiante, como se nada pudesse atingi-la. Mas em seus gestos há fissuras. O sorriso é forçado demais. A postura, rígida demais. O coração dela sabe, mesmo que a mente negue, que algo escapa ao seu controle. Essa é a fragilidade que ninguém admite em voz alta, mas que já começa a corroer os alicerces. A tensão cresce, e a sala inteira parece acompanhar esse compasso secreto. O gerente respira fundo. Minha filha finge calma. Eu me mantenho em silêncio, como quem segura uma respiração por tempo demais. E nesse instante, sinto que estamos todos à beira de um abismo. Ainda não vejo fundo, mas sei que a queda é inevitável. O suspense paira no ar como uma cortina prestes a ser aberta. Não sei o que cada um fará quando a verdade surgir, mas sei que o momento está se aproximando. E, quando chegar, nenhum de nós sairá inteiro dessa sala. O instante que parecia interminável finalmente se rompe. O som da caneta riscando o papel se cala, e o silêncio que toma a sala é ainda mais ensurdecedor. É nesse vazio que encontro minha força. Sinto o envelope em minha bolsa como se fosse uma extensão do meu próprio coração. E então, com a calma de quem esperou a vida inteira, retiro o papel dobrado e o coloco sobre a mesa. O gesto é simples, mas a energia muda de imediato. O ar fica mais denso, os olhares se fixam, e até o relógio parece hesitar em marcar o próximo segundo. Minha filha ergue os olhos, confusa. O sorriso antes tão seguro se quebra em fissuras invisíveis. O gerente inclina o corpo para frente, curioso e nervoso. Abro o envelope com a lentidão de quem sabe que cada movimento é um golpe certeiro. A nota esquecida desliza sobre a mesa, revelando palavras que não podem mais ser apagadas. Aquele pedaço de papel carrega uma verdade enterrada, uma verdade que corrói as mentiras que ela tentou sustentar. Por um instante, o mundo parece parar. As letras se tornam espelhos, refletindo a ambição, a traição, a frieza. E no rosto dela surge a sombra do reconhecimento. Ela sabe o que significa.
Não há mais como negar. A sala do banco, antecenário de sua vitória, se transforma em palco de sua exposição. E todos presentes se tornam testemunhas do desmoronamento. É um contraste poderoso. De um lado, a conquista que pensei ter perdido, agora restaurada pela verdade que guardei em silêncio. Do outro, o desafio de enfrentar não apenas minha filha, mas a dor de admitir que a traição veio de dentro da própria casa. Reflexão e ação se misturam, como se a vida me dissesse que suportar não basta, é preciso mostrar. Aprendizado e surpresa se entrelaçam, porque mesmo eu, que carreguei esse segredo, me sinto tomada por algo maior. A sensação de libertação. As imagens são intensas. Vejo meu reflexo no vidro da sala, não mais como sombra apagada, mas como presença inteira. Vejo minha filha tentando sustentar a postura, mas seus ombros já não conseguem disfarçar o peso da vergonha. Vejo o gerente ajeitar os óculos, incapaz de esconder que testemunha algo que jamais esquecerá. É nesse instante que percebo, a verdade não apenas restaura o que tentaram roubar, mas também devolve dignidade ao silêncio que tantos desprezaram. O impacto é profundo. E sinto que quem acompanha essa jornada também é parte dessa cena. Porque cada olhar, cada respiro, cada palavra dita aqui ecoa em tantas histórias de quem já foi desvalorizado, traído ou apagado. É natural que, ao sentir essa força, surja a vontade de deixar um gesto de apoio, de registrar um comentário ou um sinal de presença, como se fosse um eco silencioso que reforça a mensagem. E é por isso que esse espaço se torna mais do que uma história. É um encontro. Um lugar onde vale a pena permanecer, curtir cada revelação e, acima de tudo, se inscrever para não perder o que ainda virá, porque há sempre novas verdades escondidas esperando o momento certo para emergir. Respiro fundo. Não preciso gritar. Não preciso me justificar. O simples ato de colocar aquela nota sobre a mesa já diz tudo. Minha filha entende. O gerente entende. E eu, acima de todos, entendo que a verdadeira vitória não é material, mas moral. Porque bondade nunca foi fraqueza. E hoje, ao transformar o silêncio em voz, sinto que não apenas recuperei o que tentaram me roubar, mas também deixei um legado. Um lembrete de que, mesmo nas sombras, a verdade sempre encontra um jeito de se mostrar. E assim encerro esse capítulo, não como vítima, mas como testemunha viva de que a dignidade pode ser ferida, mas jamais destruída. Quem acompanha essa jornada sabe. Estar aqui, neste momento, é mais do que assistir, é participar de uma transformação. E carregar consigo a certeza de que, diante da mentira, a verdade sempre terá a última palavra.